O versículo de hoje é um lembrete para você gravar na sua mente, para você lembrar todas as vezes que você pensar em desistir. João 16:33. Eu digo-vos isto para que em mim tenham paz. No mundo vocês padecerão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Você já pode deixar o seu glória aí? É importante a gente entender que aqui é um final de uma longa conversa que Jesus estava tendo com os discípulos. E Jesus revela para os discípulos coisas maravilhosas, coisas muito profundas. É tanto que Jesus chega para os discípulos e diz assim: olha, eu vou parar de falar com vocês através de parábolas e vou escancarar para vocês tudo que eu sei sobre o Pai, sobre o reino. E vou falar abertamente. E Jesus começou a revelar essas coisas para os discípulos. Jesus revelou muitas coisas. Jesus revelou que iria preparar um lugar. Olha, Jesus revela para os discípulos que iria preparar um lugar. Que Jesus revela para os discípulos que esse lugar que ele iria preparar, não haveria mais dor, choro, sofrimento, angústia. Jesus revelou para os discípulos que eles receberiam alguém que iria guiar eles, que iria direcionar eles até o fim de todas as coisas, que era a descida do Espírito Santo. Nessa conversa que Jesus tem com os discípulos, Jesus revela que as promessas da eternidade, vocês vão receber o galardão por tudo que vocês fazem. Lá vocês conhecerão ao Pai face a face. E foi revelando. Jesus revela todas as coisas sobre o reino, escancara para os discípulos. E os discípulos entendem, não, realmente agora o Senhor não fala mais com nós com parábolas, realmente a gente está crendo que o Senhor é do Pai. Nessa conversa, os discípulos dizem assim para Jesus: agora nós cremos que o Senhor veio do Pai. E eles ficam maravilhados, entusiasmados com essas coisas, porque eles nunca tinham ouvido isso. Mas no final de uma conversa tão gostosa, Jesus disse: mas eu preciso revelar para vocês que no mundo vocês padecerão aflições. É importante, que Jesus traz para os discípulos uma realidade. A realidade que todos nós temos que encarar dia após dia, que são as aflições da vida. E Jesus fala para eles: olha, vocês terão aflições ao ser odiados. Muitas pessoas vão odiar vocês, só porque vocês têm o brilho do Espírito Santo, só porque vocês andaram comigo. Vocês vão ser odiados das pessoas. Vocês vão ser perseguidos. As pessoas não vão gostar de vocês, vão começar a perseguir. Além de não odiar, além de elas odiar, elas vão querer o mal de vocês. Elas vão tramar o mal contra vocês. Elas vão caluniar, vão levantar acusações, coisas que vocês nem fazem. As pessoas vão começar a falar que vocês fazem. Tudo por causa da inveja, tudo por causa do ódio que eles sentem por não ter o brilho do Espírito Santo em vocês.
E uma das coisas mais angustiantes que Jesus fala que os discípulos iam sofrer era eles não teriam mais a presença humana de Jesus com eles. Imagina você sendo os discípulos. Você anda com o próprio Deus. Você já imaginou isso? Você andando com o próprio Deus 3 anos? Cara, era o próprio Deus. Jesus ali era 100% homem, 100% Deus. Os discípulos estavam andando com Deus, cara. Que loucura! Eles estavam falando face a face com o próprio Deus. Eles viram os milagres. Eles viram pessoas sair andando. Eles viram cegos enxergando. Eles viram pessoas sendo perdoadas, pessoas sendo amadas. Tudo isso eles viram durante 3 anos. Os discípulos se sentiram amados por Jesus, se sentiram cuidados por Jesus, se sentiram parte da família de Jesus. Imagina você 3 anos, cara, e de repente isso é arrancado da sua vida. É angustiante. É tanto angustiante que logo quando Jesus ressuscita, os discípulos estão no caminho de Emaús ali, falando, né? Tristes que Jesus tinha ido. É triste, cara. É triste quando você convive com uma pessoa que você gosta tanto e de repente essa pessoa tem que partir. Às vezes não é morrer, mas vai embora da sua cidade. Um amigo seu. São as angústias da vida, as aflições da vida. Então, imagina você não ter mais a presença de Jesus ali. E o que Jesus está fazendo com os discípulos quando ele revela sobre as aflições? Jesus está preparando os discípulos para uma realidade que muitos não estão preparados para enfrentar. É muito bom quando você recebe as coisas boas da vida. Muitas vezes, as aflições da vida é para nos preparar, sabia? Você já parou para pensar que as aflições da vida é para nos preparar para coisas que virão na nossa vida? Muitas vezes, uma solidão que você passa, de ninguém te ligar, ninguém vem conversar com você. Muitas vezes essa aflição, Deus está te preparando para alguma coisa muito forte na sua vida. Às vezes, um afastamento de uma pessoa é uma preparação. Jesus estava preparando os discípulos para depois da ida dele embora. Então, assim, Jesus não poderia deixar de falar a realidade que eles iam enfrentar. Jesus estava preparando eles para a realidade. Olha, quando a gente tem uma pessoa que nos prepara para a realidade, é muito bom. Mostra a realidade da vida. Quando você mostra para a pessoa, olha, nem todo mundo vai gostar de você. Não fique esperando que as pessoas vão te dar alguma coisa, porque não vão. Jesus estava falando, não fica colocando esperança nas pessoas, assim como eu gerei esperança em vocês, porque isso é só eu. E o Pai, e o Espírito Santo que pode conceder, mas ninguém. Então, Jesus estava falando para os discípulos, preparando os discípulos a entender que aqueles 3 anos, acabou. Aqueles 3 anos acabaram. E agora viria uma nova realidade, uma nova fase na vida dos discípulos, onde eles teriam que eles tinham que
pediu socorro ao Espírito Santo para a missão deles. Então, é muito bom quando você tem pessoas igual Jesus preparou os discípulos para nos preparar, porque tem muitas pessoas, porque é bom quando as pessoas falam para você que a sua vida vai ter vitória, que a sua vida vai ter milagre, que Deus vai colocar uma conta bancária para você lá no banco. É muito bom ouvir isso, mas ouvir que você precisa ser preparado para as angústias da vida, isso é melhor ainda. Isso é melhor ainda. Então, quando os discípulos começam a sentir na pele as angústias, eles já estavam preparados. Eles não foram pegados de surpresa. As aflições são situações que nos provocam dor, desconforto. Elas podem ser físicas, como doença, acidente, deficiência de nascença. Pode ser morais, como desânimo, ciúme, inveja e orgulho. Jesus deixa claro que no mundo teremos aflições. Nós não temos o controle sobre quando as aflições vão chegar na nossa vida e como elas vão chegar na nossa vida. Entende? Então a gente não tem controle sobre as aflições. Foi o que Jesus mostrou para os discípulos. Vocês não vão ter controle, elas vão chegar, vocês precisam estar preparados. Vocês precisam estar preparados. É tipo um médico, quando começa a preparar a família para a partida de alguém, e o médico já sabe que aquela pessoa não vai sobreviver mais, e o médico começa a preparar a família. Tem pessoas que precisam ser preparadas, não pode falar de qualquer jeito. São as aflições da vida. Mas Jesus fala para os discípulos, depois que Jesus revela todas aquelas coisas maravilhosas, depois Jesus revela que eles sofrerão as aflições, mas Jesus dá um antídoto para vencer as aflições. Vocês não podem perder o ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus fala, vocês vão vencer porque eu venci. E Jesus venceu todas as angústias que nós passamos. Jesus venceu a angústia de perder o seu melhor amigo, Lázaro. Jesus chorou pela morte de Lázaro. Era um amigo de Jesus. Jesus visitava a casa de Lázaro constantemente. Era a casa que Jesus ia. Jesus sentiu a angústia de perder alguém muito querido. Jesus sentiu a dor de ser rejeitado por sua família, pelos seus irmãos. Sentiu de seus irmãos falar, de seus irmãos não acreditar em quem ele era. Lembra de José, que sofreu essa dor da rejeição da família, dos irmãos? A dor da rejeição. A dor da rejeição. Jesus sentiu a angústia, a aflição, ser expulso da sua própria terra. Ele mesmo disse, um profeta não é reconhecido na sua própria terra. Ele sentiu a angústia de ser expulso da sua própria terra, de não ser querido ali. Pensa que Jesus veio pelo seu povo, mas ele foi mais humilhado pelo seu próprio povo. Ele sentiu isso. E hoje você acha que as pessoas não passam por isso? De ser humilhado pela própria família, de ser rejeitado pela própria família? Jesus sentiu a aflição de ser odiado, de ser invejado pelos fariseus. Então, se você passa por essas aflições, você pode pensar que Jesus passou. Jesus sofreu todas essas angústias.
Jesus sofreu todas essas aflições na alma. Então Jesus prepara os discípulos. Assim como eu venci, vocês viram que eu venci. Vocês viram o quanto que eu fui odiado. Vocês viram o quanto eu fui rejeitado. Vocês viram que as pessoas não gostavam de mim. E vocês estão vendo que eu venci todas elas. Então Jesus está dizendo, vocês não podem perder o ânimo por causa das aflições da vida. Por quê? Porque a vida tem muitas coisas dadas por Deus para que nós possamos viver. Deus tem colocado muitas coisas na sua vida para você viver. E você não pode permitir que as aflições da vida te impeçam de viver elas. Paciência quando uma aflição chegar na sua vida. O que você vai fazer? Você tem que continuar vivendo. Quando Jesus falou para os discípulos, olha, eu vou partir, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo. Ele os guiará em todas as coisas. Vocês não estarão só. Assim como eu nunca fiquei só. Porque o Pai estava sempre comigo. Então, Jesus fala que tem muitas coisas na vida para a gente viver, para a gente ficar focando só nas aflições. Então você não pode ficar focando nas aflições, você tem que focar na vida que Deus te dá. E o que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo significa você aproveitar cada oportunidade que Deus coloca na sua vida. Jesus estava falando, olha, vão vir muitas oportunidades na vida de vocês também. Vocês vão curar pessoas, vocês vão salvar vidas, vocês vão ajudar as igrejas. Então existem muitas coisas para vocês focar. Não foque nas aflições, foque nas promessas, nas oportunidades que Deus coloca na vida de vocês. O que é ter bom ânimo? É você não perder a esperança de viver coisas extraordinárias na sua vida. Enquanto você está vivo, você tem que ter esperança de viver coisas extraordinárias. É você se permitir sonhar até o impossível. É você adorar a Deus. É você buscar a Deus constantemente na sua vida. Viver cada dia que Deus coloca na sua vida. Não é você jogar a toalha. Jesus estava falando para os discípulos, vocês não podem jogar a toalha por causa das aflições. Vocês precisam ter bom ânimo. Vocês precisam querer viver. Vocês precisam querer viver tudo que Deus tem na vida de vocês. Eu pergunto para você, o versículo de hoje te ajudou a você ter bom ânimo? A você não jogar a toalha, a você não desistir? Se sim, deixa seu like. E eu quero que você compartilhe o Café com o versículo de hoje com aquela pessoa que está passando por muitas aflições e precisa de uma palavra. Compartilhe com aquela pessoa. Também quero que você deixe aqui nos comentários quais aflições da vida Deus já te livrou. Coloque aqui nos comentários a aflição que você já passou, que Deus te livrou, Deus te deu
a bênção de poder. Deixa seu testemunho aqui nos comentários sobre a aflição que você já passou, que você superou, que Deus te deu vitória. Deixa aqui nos comentários. Do mais, é isso, que Deus possa te abençoar. Nos vemos no próximo Café com Luci.